O Menino, ok? Esse conto, ele tem particularidades bem interessantes que nós vamos ver algumas das características que eu trouxe aqui para vocês que fazem parte dessa história. É, evidentemente, para que você entenda essa aula que nós vamos ter agora, é fundamental, é imprescindível que você faça a leitura do conto. Se você quiser fazer a leitura do conto antes de assistir essa aula, nada impede, tá? Você pode pausar o vídeo e ir lá fazer a leitura do conto e depois voltar a essa aula, ok? Que é importante que é até melhor que se faça assim, talvez, para que você possa ter exatamente as suas próprias interpretações sobre o conto, ok? A sua própria visão sobre o que nós vamos falar aqui agora, ok? Se você quiser fazer o contrário também, nada impede. Pode assistir a aula agora e depois leia o conto. Né? Só que aí você acaba ficando com uma visão um pouco limitada que você já fica tendencioso a verificar exatamente o que eu estou falando aqui para você, né? De confirmar o que eu estou falando para você. E é interessante sempre lembrar que na interpretação textual, ela sempre vai dar espaço às múltiplas possibilidades de entendimento. E isso que é o mais interessante quando nós estamos trabalhando com a leitura, ok? Mas enfim, o importante é que você não deixe de ler o conto, porque aí sim essa aula não tem validade para você. Então esse conto, O Menino, né, como você vai observar na história, nenhum dos personagens principais da história eles são apresentados pelos seus nomes próprios, ok? Os personagens principais da história eles são chamados ali de o menino, o pai, a mãe, um homem. Não são usados nomes próprios, ok? Nós vamos entender já por que isso acontece. Tanto é que o título do texto é justamente o menino. Não existe um nome próprio intitulando o texto. Então, o texto começa com uma mãe se arrumando, né? A mãe, ela é relativamente uma mulher jovem, né? Ela diz no texto ali que ela tem 31 anos, ela não diz exatamente a idade que ela tem. Ela está se arrumando e o filho está ali contemplando essa mãe se arrumar, contemplando-a com muita admiração. Ele fica ali praticamente encantado em ver o quanto que a mãe é bonita. Inclusive é ele próprio quem faz a pergunta da idade que ele tem, da idade que a mãe tem. Então ele tem essa admiração profunda pela mãe, pela beleza da mãe. É, e depois, em um outro momento, ele sai à rua com a mãe, né? Eles estão se preparando para ir ao cinema. Ele sai à rua com a mãe, muito orgulhoso de ter aquela mãe do lado dele, muito orgulhoso de saber que os colegas estão vendo ele andar com aquela mãe, e ele tem na cabeça dele ali a ideia, a conclusão de que nenhum dos outros garotos, nenhum dos seus colegas tem uma mãe tão bonita quanto a dele. E ele se sente muito feliz em estar do lado da mãe também, porque quando ele está do lado da mãe, ele ocupa na verdade o lugar que é do pai, ou seja, ele passa a ser então o cavaleiro da mãe. E a história é bem interessante porque tem ali um menino que ele é criança, né? Evidentemente, mas ele se sente como um homem. Ele se sente como um homem nas características típicas de que se tem de um homem. Aquelas características que a gente quase que beiram ao machismo mesmo, de fato, né? Aquela questão da virilidade. Ele diz para a mãe que ele não quer ir ao cinema ver filmes de amor. Então ele se sente ali um homenzinho. E se sente mais ainda como homem pelo fato de estar ao lado da mãe
e ele achar a mãe tão bonita. E aí, o que é interessante na história, que essa é uma característica que ela é explicada inclusive pela ciência. Sigmund Freud ele trata muito disso, né, dessa questão de que nós chamamos de complexo de Édipo, né, que é uma história da mitologia lá grega, que o filho acaba se casando com a mãe, matando o pai, e Freud usa essa história, essa alegoria, justamente para falar dessa relação que existe entre o menino e a mãe. Né? O Freud explica isso, que até antes dos 6 anos, o menino em geral ele tem uma afeição, um apego muito grande à mãe, como se ele se sentisse dono da mãe, né? Como se ele quisesse quase que disputar o lugar que é do pai. E essa obsessão do menino ela só vai diminuindo a partir do momento que ele vê que ali de fato existe um pai, né, que pertence à mãe. Mas o menino em geral ele tem essa característica de querer estar ao lado da mãe, de querer proteger o lugar da mãe e disputar de fato o lugar que é do pai estando com a mãe. Então ali o princípio da história retrata exatamente essa admiração que o menino tem pela mãe, né, pela beleza da mãe, e ele diz ali em outros momentos do texto ali que ele deseja inclusive quando se casar, quando for ter uma mulher que seja igual à mãe, ok? E aí, só que aí acontece um problema, né? Lembra que os dois estavam indo para o cinema. E eles vão para o cinema e aí chega lá, a mãe diz pro filho, espera um pouquinho ali, vai comprar chocolate, daqui a pouco a gente entra, né? E o menino ali já todo oriçado ali, todo nervoso, querendo entrar logo ao cinema como toda criança, e a mãe enrolando e tal. E por fim, até que os dois entram ao cinema. Os dois entram ao cinema e o menino procura ali na fileira um local ali onde existiriam duas cadeiras, duas poltronas, né? Ou seja, para ele e a mãe sentar. Só que aí, para surpresa dele, a mãe pede para que eles troquem de lugar e sentem no lugar onde tem 3 poltronas, né? Ou seja, como se fosse vir outra pessoa, né? E eles acabam sentando no lugar onde tem 3 fileiras vagas, 3 poltronas vagas, eles sentam ali, o menino evidentemente senta ao lado da mãe e fica um lugar vago ali ao lado da mãe. Isso no escuro ali, senta ao lado da mãe um homem. E aí que vem o grande lance da história, porque até então, bem lá, a mãe achava que o garoto era apenas uma criança. Ela em um momento do texto ali, ela até o chama de nenenzinho, né? Ou seja, ela achava que de fato o menino era muito puro, era muito inocente, ao contrário, né, do que ele dizia ser um homem, né? A mãe achava que isso era só coisa da cabeça dele, que ele não tivesse a noção de perceber o que acontecia. Porém, quando eles chegam ao cinema, o menino senta ao lado da mãe e ele percebe que ao lado da mãe senta um homem. E enquanto ele está ali assistindo ao filme, ele vê que este homem passa, segura a mão da sua mãe, né? Ele percebe que aquele homem que sentou ao lado da mãe está junto da mãe. Ou seja, o encontro que foi dele e da mãe, o passeio que foi dele e da mãe de ir ao cinema, na verdade havia ali naquele passeio uma terceira pessoa, de um homem que sentou ao lado da mãe. Então ele logo percebe que estava ocorrendo que existia ali uma traição, ou seja, a mãe tinha um amante e foi se encontrar com esse amante na mesma sessão em que ela estava levando o filho para ver um filme.
possivelmente crendo que o garoto não fosse perceber aquilo, porque ele era uma criança. E aí os dois assistem um filme, né? O menino não comenta a cena, embora ele fique muito angustiado com aquilo. O homem vai embora antes do filme acabar, na hora que as luzes do cinema acendem. O homem já não está ali, tá só o filho e a mãe, os dois voltam para casa e a mãe chega, encontra o pai, percebe-se que o pai ali é um homem mais velho, né? Porque diz que ele tem o cabelo grisalho ali, ele tá ali lendo o seu jornal, ele está ali totalmente alheio do que estava acontecendo ali, né? E a mãe chega, dá um beijo no rosto do pai, do marido, né? E fala para ele acender as luzes, que ele está na penumbra, que ele está no escuro, né? Ou seja, é bem interessante essa cena, bem interessante essa metáfora, né? Porque o homem, então, o fato dele estar no escuro, estar na penumbra, significava que ele não conseguia ver tudo que estava ali é, ao redor dele, ou seja, ele não percebia que o casamento dele estava à deriva, que a mulher já estava o traindo, esse tipo de coisa, né? E aí que ela faz essa metáfora de pedir para ele que acenda a luz e o menino fica ali totalmente revoltado quando percebe aquela cena ali, de ver que a mãe mentiu, né? Ela tinha um amante ali, e evidentemente não dizia aquilo. Em um momento do texto ali, é, a narração do texto conta para nós que aquilo ali se repetia várias noites, ou seja, a mãe talvez tivesse já tido outros encontros daquele. E aí que vem o encontro dele com o pai, porque ele não tem coragem de contar para o pai que a mãe estava traindo o pai, né? Embora em alguns momentos ali ele quisesse concorrer, disputar com o pai aquele espaço que o pai ocupava estando ao lado da mãe, é, na hora que ele percebe que a mãe mente para o pai, ele fica confuso, né? Ele entra em lágrimas, ele entra em confusão e ele não consegue contar para o pai o que estava acontecendo ali. Ele se solidariza com o pai, na verdade, né? Com o pai sendo traído, com o pai sendo enganado pela própria mãe. E aí que vem o grande lance da história, que toda aquela admiração que ele tinha pela mãe, meio que ela se desfaz, porque a mãe, na verdade, não era quem ele pensava que fosse, né? Porque a mãe traiu o pai e ele não consegue revelar isso pro pai. Então a história termina nesse ponto aí. E é isso que é sempre interessante do conto, né? Porque a história termina de uma maneira quase que inesperada, que surpreendente. Às vezes nós ficamos esperando outra coisa, mas a história termina nesse ponto aí de angústia, de conflito muito grande aí, ok? Então é isso que a nossa aula de hoje trata. E vocês vão fazer a leitura do conto novamente e fazer a primeira bateria de exercícios que é referente ao conto e